Bom, galerinha, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Não sei o horário que vocês vão assistir. Provavelmente eu vou colocar esse vídeo aí à noite, né? Bom, pessoal, no primeiro, vamos aqui para o segundo vídeo de Angular. A gente já trabalhou aí um pouquinho nas aulas anteriores. Na verdade, na aula anterior, né? Com a criação e instalação do Angular e conhecendo aí os conceitos básicos de Angular. Tá? Hoje a gente vai dar continuidade a isso, tá? Bom, primeiro eu vou estar abrindo aqui o meu projeto. Eu já expliquei aqui os arquivos para vocês, né, na questão do Angular. Temos aqui a pastinha do Node Modules. E aqui a gente tem as outras pastinhas do SRC, tá? E aqui a gente tem o app. Né? Para que vocês lembram, o app é um module, né? Então, primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o conceito de módulos do Angular, tá? Eu vou usar até algumas formas geométricas aqui para a gente poder conversar. Creio que aqui seja o suficiente. Então, digamos o... Opa, não foi? É só arrastar. Isso, só arrastar. Então, galera, como é que funciona o Angular? O Angular ele funciona com a base de componentização, tá? Isso vai até parecer um pouquinho com o que a galera chama de microserviços, apesar de não ser exatamente isso, tá? Então aqui, ó, eu vou ter o app, né? O app module. Então o app module é como se ele fosse o módulo principal do Angular, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Ele é o módulo principal, ele é onde tudo começa. Inclusive, ele é onde tem aí já a partida do Bootstrap, do App Component. Tá? Então, basicamente, tudo fica dentro, todos os outros modules, né, dentro do Angular, ele fica dentro do App Module. Tá? Então, o App Module ele é o que expõe para todo mundo, que todo mundo acaba vendo. Tá? Lembre-se lá ó, que aqui no index, quando eu olho, ó, eu chamo o app root, né, que é o que exibe na minha tela lá, o que aparece para mim. O app root, vamos mostrar onde ele está. O app root eu tenho aqui o app module. Dentro da pastinha aqui do app module, se vocês olharem bem, ó, eu tenho o app component, tá? Que ele tem o selector, né, o seletor chamado app root, tá? E esse app root exibe o que está dentro de appcomponent.html, ou seja, isso que está aqui, beleza? O que está aqui é exibido, tá, aqui dentro do index.html da minha função, do meu Angular. Então, olha que viagem. Tá? Esse index que está aqui, ele chama por padrão AppRoot, que é onde vai estar minha aplicação inteira. Então, meu HTML básico é só isso aqui. Tá? Chama o AppRoot vai exibir, né? Vai entrar no módulo. Esse módulo ó, possui um componente, ele possui o Bootstrap, ele possui a inicialização no App Component. E o App Component tem o seletor AppRoot, que tem o template URL, ou seja, mostra o conteúdo que tiver dentro do appcomponent.html, que é a parte visual dele, que é que está aqui. Ó. E a parte de estilo, se você olhar bem ali no appcomponent.styleurl, tá? Ele exibe o appcomponents.css. Dá para entender bacana como isso funciona, tá? Então eu tenho o app module, que é o módulo, é onde ele vai executar as coisas, né? Onde eu crio, né, o ambiente para poder fazer alguma coisa, tá? Vai trabalhar muito aí o formato que ele vai trabalhar. Então, ó, appmodule.ts, TypeScript. E esse módulo ele tem um componente, tem vários componentes, tá? E esses componentes vão fazer uma função aí meio que de
controller, né? E também um pouquinho aí de view, onde ele tem aqui a parte de HTML e CSS, tá? Então é meio que nesse formato que o Angular trabalha. Então eu tenho aqui dentro, por exemplo, eu fiz uma figura bem grandona para poder até ilustrar legal quando a gente for fazer outras coisas. Então vou deixar aqui o App Component bem grandão. Você vai falar, nossa, que exagero, né? Mas eu quero deixar ele assim, o App Model, tá? E aí dentro do App Model a gente tem lá um quadradinho. Não, deixa eu deixar ele aqui. Eu consigo desenhar outro quadrado dentro dele. Consigo, não. E aí ele tem um outro quadradinho aqui dentro, tá? E por algum acaso não ficou. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Tem que jogar ele para cima, eu acho. Eu queria fazer uma graça aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, agora eu consegui. Não, que aqui eu vou ter. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Acho que isso não vai dar muito certo. Ideia. Pronto. Acho que vai sim. E aqui eu vou ter, por exemplo, um outro carinha que vai ser o meu. Vou jogar esse carinha aqui para cima. Será que eu consigo aqui agora? Dá um Ctrl C, Ctrl V. Opa, agora foi, ó. E esse aqui com uma fontezinha bem menor vai ser o meu app component. Tá? Então aqui eu vou ter meus componentes, tá? Que vão estar trabalhando aqui. E esse componente, lá dentro dele, eu posso ter um HTML. Ó, posso ter dentro desse componente aqui um HTML e um CSS que vão fazer os meus estilos funcionarem, né? Ó, tá? E depois ainda vou ter os serviços, que vão ser as regras de negócio que esses carinhas vão ter, tá? Então, ó, dentro do App Component eu já começo, tá, a poder trabalhar aqui a questão de eu ter um componente principal e dentro dele tem um módulo principal e dentro dele eu tenho um componente principal para poder trabalhar aqui, tá? Então, o Angular ele vai funcionar tudo aqui dentro desse App Model e à medida que a gente for precisando, a gente vai colocando coisas novas, tá? Isso que é o bacana aí do Angular. Bom, então, se eu rodar lá, que nem a gente rodou na aula passada, né? Eu vou entrar aqui no primeiro app. Vou dar o ngserve. Opa. Deixa eu ver. Ele deu aqui que não é um comando. ngversion, para ver se ele tá ok. Não é um comando. Então ele tá. Por algum motivo aqui ele perdeu a instalação do Angular. Deixa eu dar um cd ponto aqui. ngserve. Bom, ele está dizendo aqui que não tem instalação do Angular. Vou fazer aqui, apesar que eu instalei e já configurei, provavelmente pelo tempo que a máquina ficou desligada. Né? Ficou um tempinho aí com ela desativada. Vou entrar aqui no angular.io, porque eu não decorei o comando. Vamos lá no comandinho de instalação, no setup, né? O get started. E setup.
Eu lembro lá que tem o CLI, a instalação do CLI, é npm install-g angular, @angular CLI. Vamos colar aqui. Vamos ver aqui se ele vai numa boa. Show aí a versão. Tá? Bom, é bem importante que a gente... Opa! Vamos participar, vai. Bom, e agora eu vou rodar lá o ngserve. CD. Primeiro app. Pronto, agora vai. Se quero política de privacidade, tudo bem. Tá? Bom, agora ele vai rodar o meu projeto. Vamos esperar aí ele compilar. Sabem que geralmente demora um pouquinho, né? A gente vai esperar ele fazer a compilação. Eu só mostrar para vocês lá esse dinamismo do App Component, tá? Logo depois aí a gente vai estar criando uma interfacezinha, né? A gente vai estar criando aí uma componentização. Vamos criar, por exemplo, talvez a gente crie aí um módulo que realize uma ação simples, tipo uma soma ou algo do tipo. Algo bem tranquilinho, tá? Ó, já rodou. Vou marcar aqui como público mesmo, né? Mandar aqui abrir na preview. E aqui, deixa ele startar aqui bonitinho. Abriu, e aqui eu posso abrir no meu navegador o meu primeiro app, tá? Como a gente viu lá na primeira aula que eu falei com vocês, é aqui dentro do App Component. Então o App Component, tá? Ele tá com todo o conteúdo aqui dentro. Então, se eu mudar alguma coisa aqui, ó, pegar qualquer coisa aqui que tem um textinho, não, nesse app is running, vamos colocar assim, ó, agora vai. Se eu salvo, né, e vou lá, ó, app is running, primeiro app is running, né, foi esse is running que eu mudei, ó, app is running. Atualizou, ó, primeiro app, agora vai. É exatamente aqui que eu vou editar, tá? Então, ó, esse HTML é chamado aqui pelo component. Aqui eu aponto ele no component. Esse seletor é indicado no app module, para que ele também chama que importa o componente, né? Esse app component é declarado aqui, bonitinho. Ele é o meu bootstrap, ele é meu ponto inicial, é onde eu vou começar, como se fosse minha index. Tá? E isso aqui, através aí do seletor dele, que ele tem aqui, ele é exibido na index, aqui como app root. Tranquilo? E aqui está o título, ó. Inclusive, se eu quiser mudar o título aqui, que é esse que está aqui, ó. Então vai ser, em vez de primeiro app, primeiro aplicativo, ó. Se eu salvar, vou dar aqui, ó, primeiro aplicativo, tá? E ele vai estar rodando desse jeito. Então, galera, basicamente, essa é a primeira navegabilidade que a gente está tendo, tá? Essa questão aí de conversar do app module com o app component. Ou seja, o app component, ele pertence, tá? Se a gente olhar aqui na estrutura,
o App Component ele pertence ao App Module, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui. Primeiro eu vou apagar o conteúdo do App Component. Então não vai me interessar muito isso aqui, porque é um texto que já está pronto e tal. Não me agrega tanta coisa. Vou apagar ele, ó. Vou salvar. Vocês vão reparar que quando atualizar aqui, ó. Depois que for atualizado, não tem mais nada. Tá? Tô com a página limpinha, limpinha. Pra gente poder trabalhar. Belezinha? Bom, então o que que a gente vai fazer aqui? Vamos aproveitar que a gente já está aqui. Vou abrir um novo terminal. Tá? Deixa eu ver quanto tempo eu já estou gastando aqui. 15 minutinhos. Dentro desse terminal, eu vou criar um novo componente. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. ng, tá? Que o ng é o CLI do Angular. G, que é de generate, que ele vai criar um component, tá? E aí eu vou colocar ele assim, ó. Eu vou criar um component chamado somar, tá? Creio que só isso seja o suficiente. Eu acho que ele já vai criar dentro da pastinha app. Deixa eu ter certeza. Generate. Opa, eu tô fora do projeto Angular. Então eu vou ter que entrar no projeto Angular de novo. CD primeiro app. E aqui eu vou criar o componente somar. Vou ver se ele vai ir lá. Pronto, ó. Reparem bem que eu nem falei pro Angular que eu queria criar um componente chamado somar, tá? Mas ele já criou aí para mim. Porém, na verdade, não era bem isso que eu queria fazer, tá? Eu criei um componente chamado somar, mas antes eu gostaria de criar um módulo chamado somar, tá? Um módulo chamado somar. Vou fazer o seguinte. É bacana que a gente olha aqui que ele cria automaticamente os arquivos pra gente. E ele faz até uma atualização no app module. A gente chegar aqui, ó, ele já adiciona o componente somar, tá? E coloca aqui ele também. Eu vou tirar os dois daqui, tá? Fiz isso aqui errado. Vou dar um Ctrl S. E vou, deixa eu ver aqui, ó, ls, onde eu estou. Para isso ele não influencia em muitas coisas. Vou dar um ls aqui. Vou dar um cd src. Vou dar um ls aqui de novo. Deixa eu ver como é que eu tô. Vou dar um cd app, que eu vou entrar no app module. Vou dar um ls. Beleza. E vou entrar aqui e vou dar um rm somar -r, remover tudo, tá? Sumiu? Então, de boas. Agora sim, tá? Eu vou dar aqui um ng g, que é de generation também, module, ou seja, eu vou criar um módulo chamado somar, por exemplo. Ou até um módulo chamado, sei lá, contar. Pode ser mais interessante. Tá? Aí vocês vão reparar, ó, que eu vou ter um módulo dentro do app chamado contar. Então é a mesma coisa que agora eu ter aqui dentro. Ou seja, eu estou dentro do module, do app module. E dentro dele eu tenho
outro módulo. Tá? Como se eu tivesse um quadradinho auxiliar aqui dentro. Tá? E esse quadradinho, ele é agora o somar módulo. Esse somar módulo pode ter os itens dele. Por exemplo, ele pode ter os componentes dele, tá? E aí, o que que eu posso fazer aqui, ó? Vamos dar uma olhada primeiro como é que ficou esse somar módulo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ele, na verdade, o contar módulo. Repara que ele por enquanto só veio com a somar módulo. Ó, ele está aqui. Ele sempre quando cria um somar módulo, ele vem com o Angular Core, com o Angular Commons. Chama aqui uma declaração vazia. Tem a import, que é o Common Module, que ele precisa importar isso para trabalhar. E tem a classe exportada aqui do contar módulo. Pode reparar que é bem parecido com o app module, tá? Ele exporta a classe, tá? E ele tem aqui as funcionalidades. Por enquanto, ó, vocês vão reparar que aqui ele tem, por enquanto aqui, o import do meu component só. Eu posso importar, tá? O meu somar aqui também, se eu quiser. Então eu posso chamar ele aqui, importar esse somar. Então como é que eu poderia fazer isso aqui, ó? Eu poderia fazer isso desse formato. Import, tá? Então aqui estou importando no lugar de fora. E vou falar assim, ó, que eu quero colocar o contar. Como tá aqui, ó. Contar módulo. Deixa eu ver só como é que ele tá escrito lá. Contar módulo tá com C maiúsculo. Ele sempre cria aí por padrão com C maiúsculo. Então, ó, por ele já entender que é a classe, a gente está usando CLI, né? Então ele vai colocar aqui, ó, contar módulo from, né? Colocar aqui aspas simples, ponto barra, vou achar o contar barra contar módulo, tá? E aí ele já vai estar aqui. Ao salvar ele aqui, ó, eu preciso, como eu estou importando um módulo, do jeito que está o browser module aqui, eu preciso importar ele aqui, que vai ser o contar módulo, tá? Então, galera, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei um novo módulo, tá? Que vai estar aqui dentro, e eu preciso avisar para o app module que ele está lá. Tá? Eu preciso dizer, ó, eu tenho um contar módulo. Então eu importo e passo o endereço que ele está para poder importar esse contar módulo, beleza? Isso aqui já funciona numa boa, tá? Vocês vão até reparar que eu continuo rodando, aqui ele está lá rodando direto, ele não me apresenta erro, tá? Se tivesse erro, ele ainda ia me mostrar. Vou tentar forçar um erro aqui para a gente ver, ó. Na hora que eu for tentar rodar, tá? Apesar que aqui ele até não exibiu de cara, mas normalmente quando ele apresenta uns erros aí meio gritantes, ele vai ficar gritando pra gente. Que não consegue. Opa, aqui, ó. Não, aqui ele já mostrou o erro, ó. Tá falando aqui que ele não consegue fazer import aqui, ó. Até que aqui na aplicação não apareceu erro, né, ó. Acho que a não ser que eu venha aqui no Ctrl Shift I, no inspecionar, capaz que no inspecionar aqui apareça algum erro, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ctrl Shift acabou não indo. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui no console ele tá gritante, né? Ó. Erro dá com pau. Vou colocar o
console aqui embaixo. Tá bom, vai. Vou colocar ele aqui. Tá. Aqui ele fica melhor. E aqui tem muitos problemas. Então, galera, basicamente, ó, o console tá aqui. Deixa eu só tirar aqui do dispositivo móvel. Tá? Console aqui, gritantemente. Tá? O que eu vou fazer agora? Opa, apesar que aqui até que sumiu. Corrigindo a minha falha aqui. Ó, contar. Ctrl S. Ó, vai poder recompilar de novo. Compilou com sucesso. Então ele tá achando numa boa, tá? Só que isso aqui, galera, não é uma boa prática, tá? Funciona numa boa, um monte de gente usa assim. Mas existe uma boa prática para quem trabalha com Angular de trabalhar com os index.ts. O que significa isso? Eu vou criar arquivos para poder gerenciar essas conexões com outras pastas de cima. Então, como é que eu faria, por exemplo, a conexão entre o meu módulo novo chamado contar, que ainda não tem muita coisa, e o meu app module? Basicamente, tá? Eu viria aqui dentro e criaria uma nova pasta, tá? Ou um novo arquivo dentro do contar e vou chamar de index.ts. TypeScript, né? Olha lá o TypeScript aparecendo bastante aqui, né? Vocês acharam que ia ser só nas aulas? E aqui dentro eu vou criar um arquivinho chamado assim, ó, export, né? Um scriptzinho, all from, e aí eu vou falar o que eu quero, ó. Ponto barra, que é porque está dentro desse diretório, contar module. Quando eu fizer isso aqui, o que eu posso fazer? Eu estou exportando para fora do meu contar module, do meu contar aqui module, da minha pastinha, esse contar module. E aí, por uma boa prática, lá no appmodule.ts, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Eu posso basicamente... Deixa eu ver o que deu aqui. Tá. Posso basicamente fazer isso aqui, ó. Não tem aqui. Eu posso basicamente deixar só assim, ó. Ponto barra contar. Porque quando ele entrar na pasta contar, ele vai achar a index.ts. E a index.ts tá falando para mim assim: estou importando para você o contar module. E aqui, se eu tiver outras coisas aqui dentro desse module contar, ele vai estar sendo, eu posso colocar aqui nesse mesmo arquivo e ele vai estar sendo exportado para lá e eu não vou precisar ficar criando muitas linhas. Tá? Então, se eu quiser exportar 4, 5 arquivos que tiver aqui dentro, não tem problema nenhum. Tá? Eu coloco tudo dentro desse index.ts. Basicamente, é esse o detalhe. Tá? Eu vou, inclusive, parar aqui, porque já deu 28 minutos de aula, né? Senão ficaria uma aula muito longa. E aí depois eu vou fazer uma aula aqui só para a gente criando aí um módulo, tá? Então a gente criou nessa aula aqui agora, nessa aula a gente criou o módulo. Na próxima aula a gente vai criar o componente, tá? Tô meio lento hoje que ainda não dormi, tá? 12 horas aí quase, mais de 24 horas na verdade aí ligado, tá? Vou dormir mais tarde, daqui a pouco. Beleza, galera? Então, tá fechada aí essa aula. Na próxima videoaula aí a gente vai falar do componente. Vou parar aqui, tá? E até a próxima videoaula.